Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero destacar um tema muito importante, indo para aquele texto de Samuel, quando Deus fala para Samuel atentar para não atentar para a aparência, mas atentar pelo coração de Deus, né? E aí Deus fala que, o Senhor fala que Deus não vê como vê o homem. Então eu quero destacar essa frase, Deus não vê como vê o homem, para falar de um assunto muito importante. Muitas pessoas, eu como sou descendente do Oriente Médio, tenho muito acesso à informação privilegiada que acontece lá e do que tem acontecido em toda a história bíblica, né? No Oriente Médio, a história bíblica acontece exatamente nisso, né? Além do Jordão, Mediterrâneo, Rio Eufrates, Rio Tigre, então acontece muito ali. Os costumes do mundo árabe, do mundo judaico, né? Do islamismo agora. Então tudo isso a gente tem que ter um olhar diferenciado para poder não atentar para o que a gente possa ver com nossos olhos, mas temos que ver como que Deus pensa, como que Deus vê. Porque Deus não vê que nem vê o homem não vê que nem Deus vê. E eu quero destacar para uma coisa importante que as pessoas têm falado e criticado até mesmo Deus, alguns até blasfemado contra Deus, do que acontece com as crianças que morrem em guerras no Oriente Médio e no mundo inteiro, né? Começando da onde? Começando desde Noé. Ali nós sabemos que foi Noé que foi só ele e a sua família que foi salvo, né? 8 pessoas. Mas como Deus vê o que a gente não vê, o que a gente não vê, que as pessoas geralmente não vê, é as crianças que morreram afogadas. E muitas vezes para algumas pessoas pensam que isso foi a maldade de Deus, né? Deus não teve sentimento com as crianças. Mas se a gente for olhar pela ótica de Deus, Deus simplesmente salvou aquelas crianças do que poderia ver no futuro. Foi salva. E Deus, o importante que Deus quer e vê sempre é a salvação do homem. É isso que é o importante. Deus procura salvar para a eternidade, não para que esse tempo nosso do Cronos aqui. O Cronos é cronometrado, né? Tem começo, tem fim. Mas Deus, como é eterno, e mais do que eterno, é atemporal, então ele olha já lá na frente, né? O que a pessoa poderia ser se acontecesse que as crianças sobrevivessem, como que poderia acontecer, né? O que elas iriam ser. Muitas vezes ia crescer e perder a salvação. É isso que Deus sempre pensa. E alguns criticam por que Deus, quando os israelitas foram tomar posse da terra, Deus falava que não era para poupar nem crianças, nem adultos, nem velhos, nada. Por causa da idolatria. Por causa que Deus sabia que aquelas pessoas, aquelas crianças que da época era criança, sobrevivessem, ia crescer na idolatria. Geralmente a criança é forjada desde do ventre da mãe, já é forjada para ser o que é, a vida toda, né? Dificilmente naquela época podia as pessoas mudar, é, porque não era que nem o Novo Testamento, que tem a chance do Espírito Santo agir nos corações, não é que nem Jesus que veio para poder trazer boas novas de salvação. Naquele tempo não, as pessoas nasciam e era o que era, não mudava por causa da tradição, da família, dos costumes da família. Então quando os israelitas ia conquistar alguma cidade, Deus dava ordem para não poupar ninguém, nem mesmo criança, porque as crianças, menos ainda, porque as crianças, geralmente as crianças já iam morrer, já ia diretamente para o paraíso, né? Para os braços do Pai. Porque se elas crescessem na idolatria, poderia perder a salvação. Então Deus sempre olhando pela ótica dele como aquilo que a gente não consegue olhar, mas Deus vê sempre por esse lado. E nos dias atuais, mesma coisa, né? O que está acontecendo entre os palestinos, que muitas crianças têm sido levadas, não está sendo mortas, né? Não está sendo levadas. Deus que está tirando desse mundo para que eles não cresçam e viram terroristas. Porque ali é muito difícil alguém mudar a religião. O islamismo é uma religião muito que cega muito seus adeptos, né? Então eles não conseguem viver uma outra vida a não ser a vida daquela comunidade fechada, que na Palestina ali em Gaza ali são tudo fechado. Um aprende uma coisa e nunca mais esquece. São treinados desde criança para ser um terrorista, para ser
anti-Israel, um antissemita, né? O que Deus tem feito agora no Oriente Médio é isso. Estão levando as crianças. Não estão matando as crianças. Não é, o ótica de Deus não é matar. Quem veio para matar e roubar e destruir é o inimigo. É o que o Hamas está fazendo, é o que os palestinos estão fazendo, é o que o Irã está fazendo. A Síria, os países inimigos de Israel, eles veio para matar, porque são usados pelo inimigo. Mas o povo de Israel é um povo que se defende e sempre na mesma mentalidade. Eles têm a visão de Deus. O judaísmo é uma religião monoteísta e tem a visão de Deus. Então alguém tinha que fazer o que estão fazendo, né? E no caso das crianças, não estão sendo mortas, estão sendo levadas para ser poupadas as suas almas. Vão direto para o paraíso e não vão passar por essa vida fazendo terrorismo contra o povo de Deus. E sabemos que todos aqueles que ir contra Israel vão perecer. Tá certo que Deus tem me revelado, tem visto muita profecia, tem visto muitas coisas, muitas informações privilegiadas que eu tenho. O povo de Israel vai sofrer muito ainda, mas ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Sabemos que o povo de Israel foi feito para reinar com o Senhor. Vai chegar o dia deles ainda, ou quando a plenitude dos gentios chegar ao fim, sabemos que aí Israel vai ser salvo. Mas antes disso, muitas coisas ruins ainda vão acontecer na terra de Israel. É bíblico isso, que somente os remanescentes serão salvos. Mas temos que orar para que o Senhor possa ter misericórdia deles, dar sabedoria e dar força para aqueles que vão perecer nessas guerras futuras que ainda vão vir ainda. Louvado seja Deus. Então temos que ter em nossas mentes isso, meus irmãos. Que Deus não vê como vê o homem. Deus tem uma visão, uma ótica diferente de tudo que a gente faz. A gente não entendemos as coisas que Deus está fazendo, mas devemos ter paciência e esperar no Senhor. Que assim como o servo de Eliseu não podia ver os anjos acampados ao redor de Samaria, apesar do profeta Eliseu ainda não ter mandado o Senhor revelar para ele, mas quando o Eliseu revelou, orou para que Deus abrisse os olhos deles, ele pôde ver com a ótica de Deus. E assim possamos também fazer isso, sempre olhar as coisas com a ótica de Deus. Amém? Louvado seja Deus.